Olá, eu quero começar o programa hoje fazendo uma pergunta a você. Você acredita no pecado hereditário? De repente, os pecados de algum antepassado meu influenciam hoje negativamente a minha vida? Sabe, existe um texto na Palavra de Deus que Deus fala pesadamente sobre isso. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, o verso 5, que começa dizendo sobre ídolos, mas depois ele faz a seguinte, ele apresenta aqui a seguinte questão. O versinho 5 diz o seguinte: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me amam, ou melhor, eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Terceira e quarta geração. Será que os pecados de um parente meu lá atrás estão influenciando negativamente a minha vida hoje? Eu tenho carregado essa maldição hereditária na minha vida? Será que é isso mesmo que Deus estava querendo dizer aqui? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, sejam bem-vindos, já estamos começando mais um programa ao vivo aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação e eu já começo agradecendo a sua audiência, a sua participação do programa Na Mira da Verdade, porque agora nós nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos começar o nosso programa. Eu não posso deixar de cumprimentar meu amigo, colega, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Quer dizer que você está vindo do Canadá, chegou hoje aí pela madrugada, é isso mesmo? Pois é, meu amigo, eu estou contente por estar de volta ao programa e eu estive lá, meu amigo, e tive a oportunidade de conhecer irmãos maravilhosos lá. Estivemos fazendo uma série de programações na Igreja Portuguesa, né, de Toronto, e eu queria desde já mandar o meu abraço muito carinhoso a estes irmãos preciosos e amigos que nos receberam tão bem lá. Agora, vem cá, professor, eles acompanham também o programa Na Mira da Verdade? Como é que é? Acompanham, tem irmãos que acompanham pela internet, tem brasileiros que estão morando lá e que já conheciam o programa e que acompanham também. E eu quero deixar o meu abraço carinhoso para toda aquela igreja maravilhosa, né? Para muitas pessoas eu teria que entregar um abraço aqui, mas eu deixo especialmente também para a Cidinha e o Mário, que nos receberam tão bem na casa deles. O Mário, ele é carinhosamente conhecido lá no Canadá como Rani, né? Eu não sei porquê, mas é esse o apelido dele lá. E um abraço também para tantas famílias, mas para a família Peixeiro, né? Especialmente para a Ruth, que disse que queria o abraço no Na Mira, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. E finalizo o título deixando um abraço para a igreja de Araraquara, em São Paulo. O Valdir Monteiro, Miriam Monteiro, Dona Dita, Alex Cavaneve e Miliane Mili. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho de todos. Hoje também aqui na Rede Novo Tempo nós recebemos uma comitiva muito interessante. Opa! Era uma comitiva dos nossos irmãos ali de Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. A gente pode dizer assim, não é a terceira idade, mas é a idade, como que é? A melhor idade. A melhor idade. Eles estiveram aqui nos conhecendo, pioneiros da Igreja Adventista, e eu não poderia deixar de mandar um abraço carinhoso a vocês que estiveram aqui vendo as instalações da Rede Novo Tempo, vendo aqui o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês e pela presença que vocês nos prestigiaram aqui, vindo aqui até a Novo Tempo. E Leandro, a gente já tem que começar quente o programa. Vamos, meu amigo. Porque olha só, essa questão do pecado hereditário... Você começou com uma questão polêmica, meu amigo. Rapaz, essa questão da maldição hereditária, será que é isso mesmo? Porque Deus diz que Ele odeia até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Mas o que é isso? Quer dizer, então, que, de repente, se eu tive lá um bisavô, um tataravô que foi completamente contra Deus, foi
terrível, né? E quer dizer que eu posso carregar comigo todo o pecado dele e essa maldição eu posso herdar? É isso mesmo? Você sabe, amigo Tito e querido telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que esse é um dos assuntos que trazem mais medo no meio evangélico. Muitos irmãos se preocupam com o fato de terem tido parentes que no passado tiveram envolvimento com bruxaria, feitiçaria ou outras coisas. E muitos desses irmãos têm medo, né, que hoje eles possam sofrer espiritualmente as consequências do pecado destes antepassados. E um dos textos que levam as pessoas a crerem nisso foi o texto que o Tito leu, de Êxodo capítulo 20, verso 5, que diz que Deus castiga o pecado ou a iniquidade de um pai num filho até a terceira ou quarta geração daqueles que o aborrecem. Agora, nós precisamos entender Êxodo capítulo 20, versículo 5, juntamente com Ezequiel 18, 20, para depois tirarmos algumas conclusões interessantes. Quando nós lemos Ezequiel 18, 20, nós percebemos uma coisa. Diz o texto o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Em Ezequiel 18, 20 há um princípio muito claro. Cada um paga por aquilo que fez. No âmbito moral, ninguém paga pelos pecados dos outros, especialmente espiritual. Se você teve, por exemplo, uma pessoa no passado, um parente que foi totalmente envolvido com bruxaria ou feitiçaria, mas você hoje aceitou a Cristo como Salvador, você não tem nada a ver com isso. Porque Ezequiel 18, 20 afirma que um filho não paga pelo pecado do pai e nem um pai pelo pecado de um filho. Então isso é muito claro. Você não pode herdar uma maldição espiritual hereditária de uma pessoa, se você não estava lá presente para cometer o ato e você não é culpado daquilo. Nós precisamos entender Êxodo 20, verso 5, levando em conta uma coisa: a lei da hereditariedade. No aspecto genético, realmente nós pagamos, sofremos consequências de erros dos nossos antepassados, mas não no aspecto espiritual. Eu vou lhe dar uma ilustração. Hoje, graças a Deus, o meu avô não bebe mais. Só que o meu avô bebia muito. Meu avô chegou numa fase que foi alcoólatra e eu tive outros na minha família que foram alcoólatras. Geneticamente, eu sou um indivíduo com um grande potencial a desenvolver o alcoolismo. Essa foi a minha, diríamos, maldição hereditária. No aspecto genético, eu herdei isso. Só que, graças a Deus, mesmo eu tendo essa lei da hereditariedade contra mim nesse caso, eu não desenvolvi. Eu não bebi, nunca gostei de bebida, não me interessa, não é algo que me atrai, não é a minha fraqueza. As minhas fraquezas são outras. Então, no aspecto hereditário, realmente, nós herdamos certas coisas. E é sobre a lei da hereditariedade que Êxodo 20, verso 5 está falando. Quando diz que Deus castiga o pecado do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, ele está dizendo exatamente isso, que Deus permite que os maus traços de caráter permaneçam até 3 ou 4 gerações. Agora, se você ler Êxodo 26, você percebe o quanto Deus é bondoso. Enquanto que em Êxodo 25, Deus permite que os maus traços de caráter cheguem até 3 ou 4 gerações, olha o que diz Êxodo 26. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deus é tão bom que Ele não permite que a lei da hereditariedade, na sua atuação genética, influencie mais que 3 ou 4 gerações. Agora, professor, deixa eu destacar uma coisa aqui. As consequências eu posso sofrer. Se porventura um antepassado meu foi, vamos exemplificar, um alcoólatra que destruiu toda a família. Exato. E eu também posso carregar esse problema
não geneticamente, mas uma desestrutura que causou na minha vida por não ter uma família estruturada, estruturada e tudo mais. Quer dizer que as consequências, sim, podem acontecer. Exato. Até mesmo de outras gerações, que foi se rolando e chegou até mim hoje. Agora, não quer dizer que porque eu fui influenciado pelos meus antepassados, que eu vou continuar sendo uma pessoa má ou desestruturada, por exemplo. Você tocou num ponto muito interessante. Realmente nós sofremos as consequências, não é? Agora, graças a Deus que no âmbito espiritual nós não herdamos, por exemplo, a culpa de alguém que fez. Agora, consequências nós sofremos, e você tocou num ponto importante. Apesar de desestruturados, nós podemos mudar essa situação pelo poder de Deus, através de um novo estilo de vida, até para que os nossos descendentes tenham uma qualidade de vida ainda melhor do que a nossa. Agora, o que eu queria passar para o nosso telespectador e ouvinte é isso. Não se preocupe em você hoje estar pagando pelo pecado de alguém no âmbito moral ou espiritual. Eu tenho uma notícia muito boa para você com base em 1 João 5,18. Se você aceitou a Cristo como Salvador, não importa se um antepassado seu foi bruxo, macumbeiro, não importa o que foi. Você pode até ter consequências na sua vida disso, mas isso pode ser mudado. Agora, no âmbito espiritual, o diabo não pode fazer mal a você, porque 1 João 5,18 nos garante isso. Eu gostaria que todo irmão evangélico, ou católico, ou espírita, seja quem for, que crê nisso, quero que se tranquilize, com 1 João 5,18, que diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Agora, o que é nascer de Deus, professor? É ser transformado por Deus, Tito. Nascer de Deus, de acordo com João capítulo 3, é nascer do Espírito Santo, é ser transformado pelo Espírito Santo. Okay. Então, quando aceitamos a Jesus e somos transformados pelo Espírito Santo, nascemos de Deus porque Deus provocou um novo nascimento em nós. Fez com que renascêssemos espiritualmente. E o texto diz, Tito, que aquele que se converte, aquele que nasce de Deus, o maligno não pode tocar nele. Então, creia nisso e não se preocupe com essa questão. E mais, não fique dando o seu dinheiro para essas igrejas aí que gostam de explorar os outros, prometendo que se você der dinheiro, eles vão tirar a maldição hereditária da sua vida. Não faça isso. Confie na Bíblia. Converse com Deus sobre o assunto. 1 João 5,18 diz que quando você crê em Jesus e nasce de novo, o maligno não lhe toca. E por isso não se permita ser explorado por religiões que não são sérias e que não são baseadas na palavra de Deus. Muito bom, professor. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua questão, a sua dúvida, e eu recebo ela aqui na hora. E ela vai na Mira da Verdade. Ou então, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Essas são as duas formas que você tem de você mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas perguntas. Você entrando lá no nosso blog, você vai ver que do lado direito tem um espaço dizendo que o programa está no ar. Você preenche faz a sua pergunta ali e eu recebo também aqui na hora, tá bom? Participe do nosso programa, afinal de contas, quem faz este programa é você. É a sua dúvida, é o seu questionamento. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na Mira da Verdade, respondido à luz da Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Olha o torpedinho que chegou aqui. Esse nosso amigo, esse nosso telespectador está querendo saber o seguinte: gostaria de saber com detalhes o que é uma seita. E ele tem uma outra pergunta. E também o que Jesus quis dizer em Mateus 10, 28. Existe alma fora do corpo? Então são duas questões aí, professor. Primeiro, seita. A Bíblia dá algum conceito do que é uma seita? E a outra pergunta, depois a gente vai falar sobre alma fora do corpo e eu vou ler o texto de Mateus 10, 28, tá bom? Tá ótimo, meu amigo. Como é que fica então essa questão da seita, professor? Vamos lá, Eu quero já apimentar um negócio. Vai lá, meu amigo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia
não é uma seita, professor? Olha que muitos acham isso. Sim. Se não for, eu quero que você me prove que não é. Pois então vamos lá, meu Quero amigo. ver, professor. Vamos lá. Vejam bem, queridos amigos, o Tito ele não dá moleza, né? Quando chega uma pergunta dessa, ele vem com força, mas ele tá certo porque o Tito ele está aqui expressando, não é, aquilo que o telespectador e o ouvinte quer saber, né? Então, perceba uma coisa, o termo seita, ele tem um sentido negativo e um sentido positivo, diríamos assim. Um sentido pejorativo e um não pejorativo. No sentido negativo, seita é todo movimento religioso que não está em harmonia com as verdades essenciais do cristianismo. Então, por exemplo, há verdades como o nascimento sobrenatural de Cristo e virginal, não é? A encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, a personalidade e a divindade do Espírito Santo, a doutrina do juízo, a Bíblia como regra de fé e prática, a doutrina da salvação em Jesus. Então, esses são alguns dos ensinamentos básicos do cristianismo. E qualquer movimento que nega um desses ensinamentos básicos, ele é considerado uma seita no sentido negativo do termo. Agora, no sentido positivo, seita é todo grupo que é diferente dos demais. Não necessariamente na essência de suas crenças, mas em alguns aspectos. Por exemplo, o adventismo, no que diz respeito às crenças fundamentais da Bíblia, não pode ser considerado uma seita. Porque o adventismo crê na divindade de Cristo, crê na personalidade e pessoalidade do Espírito Santo, na Bíblia como regra de fé e prática, crê no nascimento virginal de Cristo, né? Crê na encarnação de Jesus Cristo. Então, o indivíduo que diz que o adventismo é uma seita herética, ele é desinformado e ele está lendo, infelizmente, literatura ou sites de péssima qualidade. Agora, se você disser que o adventismo é uma seita por ser um grupo diferente e ter algumas doutrinas peculiares, aí tudo bem. Por exemplo, só os adventistas que creem que Ellen White foi profetisa. Só os adventistas que creem na importância da reforma da saúde como sendo algo importante para a vida espiritual. E só os adventistas, existem, lógico, algumas exceções, creem na doutrina do santuário celestial e do juízo investigativo. Agora, isso a torna uma seita, professor? No sentido pejorativo do termo, não. Por quê? Porque nas crenças básicas do cristianismo, o adventismo está em perfeita harmonia. Se um telespectador ou ouvinte quiser comprovar isso, basta ler o livro, por exemplo, Nisto Cremos, que ali contém as 28 doutrinas, não é, principais da Igreja Adventista. Agora, eu gostaria de deixar um texto bíblico aqui, que está em Atos 24:14, porque tem muitas pessoas que escrevem que o adventismo é uma seita herética no sentido negativo do termo, pelo seguinte: tem muitos que têm medo que as pessoas mantenham contato com os adventistas, porque ao estudar a Bíblia, muitas pessoas irão rever os seus conceitos ao estudar a Bíblia com o adventista. Então, é fácil rotular o adventismo como um movimento herético para poder o quê? Afastar a pessoa do suposto herege, não é? Agora, Atos 24:14 é um texto que eu gosto muito. Diz assim: um dia chamaram Paulo de herege, acusaram Paulo de ser membro de uma seita. E o que Paulo respondeu? É a resposta que eu gosto muito de usar nesse tipo de questão. Confesso-te, porém, que adoro ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e que está escrito, e o que está escrito nos profetas. Paulo falou assim: vocês podem me chamar de sectário, mas é nessa seita chamada cristianismo que eu sirvo ao Deus dos nossos antepassados, observando tudo o que está na lei e nos profetas, ou seja, na Bíblia. Portanto, eu particularmente, se me chamarem de sectário ou herege, por eu crer no Antigo e no Novo Testamento, eu fico até feliz e orgulhoso com isso, porque chamaram Paulo de herege por ele fazer isso. Agora, se me chamarem de um sectário, por eu ter algumas doutrinas distintivas, mas que não estão contra as crenças essenciais do cristianismo, aí eu tenho que dizer que esse indivíduo é desinformado e que ele não sabe o que está dizendo, né?
A outra pergunta, Tito? Sim, professor. Mateus a questão 10. é da alma. Eu queria ler... Leia aí, meu amigo. O texto de Mateus, no capítulo 28, 10. Ou melhor, 10, 28, diz o seguinte. Deixa eu ver aqui. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Que história é essa, professor? Existe realmente a alma fora do corpo? Porque Deus está dizendo aí até mesmo de mandar a alma para o inferno. E a gente tem falado aqui no programa várias vezes que não existe o inferno e muito menos a alma vivente. Que história é essa, então, desse texto? Pois olha, é muito importante, veja como é importante nós fazermos a chamada leitura atentiva do texto. Muitas pessoas leem esse texto não com a devida atenção e acabam concluindo que existe uma alma que sobrevive fora do corpo. Agora, se nós lermos com atenção o verso 28, Jesus fala assim, ó, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele, ou seja, Deus, que pode destruir tanto a alma como o corpo. Olha, o texto não está dizendo que a alma sobrevive fora do corpo, o texto está dizendo que a alma é destruída no inferno com o corpo. Então vocês perceberam? A pessoa muitas vezes não lê o texto, não estou dizendo que é o nosso querido telespectador que faz a pergunta, não é isso. Mas tem muitos irmãos que, com base nesse texto, defendem com unhas e dentes a doutrina da imortalidade da alma, sendo que na verdade o texto fala o contrário, que no inferno tanto a alma quanto o corpo perecem e são destruídos. Agora nós precisamos considerar uma coisa importante. A palavra alma tem muitos significados na Bíblia, é uma palavra ampla demais, nas suas variações, nas suas traduções, não é? Para você fazer um estudo sobre esta palavra, eu queria lhe recomendar um livro. Existe um livro do Dr. Samuel Bacchiocchi, intitulado Imortalidade ou Ressurreição. Ele foi publicado pela Imprensa Universitária Adventista, Unaspress. Eu recomendo que você adquira este livro. O telefone da Unaspress, você tem que ligar em horário comercial, é 19 o DDD 38589000, ou você pode entrar no Google ali, digita Unaspress, 2 S no final, Imortalidade ou Ressurreição, você vai entrar no site. Ali há um estudo amplo sobre os significados do termo alma e do termo espírito, tanto no hebraico quanto no grego. Então esse é um livro indispensável para você ter na sua biblioteca. Agora, o que quer dizer alma aqui nesse texto do verso 28? A resposta está quando lemos o contexto. Olha o que diz, por exemplo, o verso 39. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Querido amigo, querida amiga, a palavra alma no verso 28 é a mesma palavra no original para a palavra vida. E aqui, nesse contexto, se refere à vida eterna. Agora, interessante é que o tradutor, no verso 39, traduziu o termo corretamente por vida, né? Agora, no verso 28, ao invés de ele colocar vida, ele colocou alma, por quê? Porque ele é influenciado por essa filosofia grega de imortalidade da alma. Se ele traduzisse por alma o verso 39, o tradutor ia se meter num problema sem tamanho, porque o texto ia dizer assim, ó, quem acha a sua alma a perderá, e quem perde a sua alma por minha causa encontrará. Então, para poder maquiar o problema, coloca-se o quê? Vida no verso 39 e alma no verso 28. No verso 28, para dar a entender que existe uma alma fora do corpo, e no verso 39, não se coloca alma, por quê? Porque é possível perder a alma por causa de Jesus. Então, vocês perceberam o problema? Então, o que Cristo está dizendo no verso 28 é o seguinte, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a sua vida, ou seja, quanto a sua possibilidade de vida eterna. Mas temam aquele que pode destruir tanto o seu corpo quanto a sua possibilidade de vida eterna. Então é isso que o texto está ensinando, e a Bíblia não apoia o ensino grego de que existe uma alma que sobrevive fora do corpo. Quando vamos a Gênesis 2:7, o texto diz que Deus não colocou em nós uma alma, mas que Deus nos tornou almas. Para a Bíblia você não tem uma alma, para a Bíblia você e eu somos almas. Então leia
Gênesis 2:7 e compare também com Deuteronômio 10, verso 22. Muito bem, professor. Bom, eu queria agradecer, eu fico tão contente quando nós recebemos perguntas como essa aqui do Pedro Henrique, que tem apenas 9 anos. E saber que a Bíblia Sagrada tem chamado a atenção de crianças, de jovens, de adultos, de idosos e acompanha o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pela participação sua, viu, Pedro Henrique? De 9 anos, ele diz o seguinte, professor. Vamos lá. Olá, tenho 9 anos e gostaria de saber se quando Jesus voltar, as crianças que forem para o céu vão crescer lá ou serão sempre crianças, professor? A Bíblia nos dá algum vislumbre do céu, o que vai acontecer com as criancinhas? Temos um minutinho, dá para responder? Dá sim. Pois então, vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Pedro Henrique, muito obrigado a você e a todas as crianças que estão acompanhando Na Mira da Verdade. Em Mateus 19, 13 a 15, Jesus diz assim: deixem vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, crianças, Deus tem planos eternos para todas vocês. Agora, será que no céu, quando Jesus voltar e nos levar, as crianças ficarão assim para sempre? Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, versículo 21, nós temos um vislumbre de uma resposta, não temos assim ela de forma detalhada. Mas em Filipenses 3, 21 é dito assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humanos, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então aqui fala que quando Cristo voltar, ele vai transformar o nosso corpo para o nosso corpo ser semelhante ao corpo glorioso dele. Então isso dá a entender realmente que as crianças do céu se desenvolverão até que todos atinjam a perfeita estatura da perfeição do corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter, de acordo com Apocalipse 3:5 e Apocalipse 22:4, a árvore da vida. Então, tendo acesso à árvore da vida, vamos nos desenvolvermos e perpetuarmos a nossa vida eterna com Deus. Muito bem, professor. Bom, aproveita aí o nosso intervalo e vai mandando as suas perguntas, as suas questões. O nosso SMS é 12 9156 6972, tá bom? Ou então, se você preferir, pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Veja lá os artigos que nós postamos lá semanalmente e também o espaço onde tem para você colocar a sua pergunta e mandar para a gente, que eu recebo aqui na hora. E quem sabe a sua pergunta vai estar na mira e ela vai ser respondida de acordo com a palavra de Deus. Portanto, aproveite agora o intervalo. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e se você está aí zapeando o seu televisor e caiu neste canal, esta é a Rede Novo Tempo, a TV Novo Tempo, e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida bíblica, se você tem algum questionamento teológico, não tenha preconceito, pergunte pra gente. Participe do nosso programa mandando um torpedinho SMS para 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E eu já queria aproveitar esse momento e promover esse nosso blog. Lá você vai encontrar matérias fantásticas sobre a palavra de Deus que o professor Leandro Quadros posta lá semanalmente. Você tem lá momentos onde você pode tirar as suas dúvidas, você tem os vídeos do nosso programa e você tem também uma maneira de fazer um curso bíblico sobre o Espiritismo. Se você quer aprender mais sobre o Espiritismo na Bíblia, lá tem um curso bíblico, o Espiritismo. É só você entrar lá, clicar e você já vai entrar numa página onde você vai fazer esse curso bíblico online. E outra coisa, tem um novo site aí que nós temos um link lá no nosso blog que você vai gostar. biblia.com.br. É uma série de cursos bíblicos ali preparados com todo carinho para você aprender mais sobre a Bíblia. Então dá uma passadinha lá, biblia.com.br. Você vai se encantar. Participe do nosso programa mandando as suas dúvidas, tá bom? Professor, vamos, meu amigo. Eu tenho um torpedinho aqui, mas antes eu quero colocar uma que chegou pelo nosso blog, que é muito interessante. Quem mandou essa pergunta foi o Itamar Batista. Itamar. E ele pergunta o seguinte, professor. Olha só. Depois do milênio,
vocês acreditam que a Igreja de Cristo vai ficar aqui na terra ou vai morar no céu? Porque os testemunhos de Jeová falam que aqui nesta terra vai ser nosso paraíso. Por favor, me respondam, estou assistindo vocês. Opa, um abraço para você, lógico que está mandando a pergunta, está assistindo a gente. Agora, professor, diga uma coisa, aqui na terra é que vai ser o paraíso? Assim como diz os testemunhos de Jeová? Muito boa essa pergunta do nosso querido amigo e irmão Itamar. Veja bem, meu irmão, quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 21, por exemplo, versículo 2, aqui diz o seguinte. Vamos ler os versos 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aqui nós percebemos duas coisas. Que primeiro, os justos, quando Jesus voltar, irão realmente morar no céu, irão ficar na cidade santa, mas aqui é dito que depois dos 1000 anos em que nós permanecermos no céu com Deus, entendendo a maneira como Ele julgou aqueles que não foram salvos, diz no versículo 2 de Apocalipse 21 que a cidade santa o quê? Desce. E aí ela vem para esse local onde Deus vai transformar o planeta. Seria bom você ler também João 14, 1 a 3. Ali Cristo diz o seguinte, que não se preocupem, voltarei para vocês e quando eu voltar, vos levarei para que onde eu estou, ou seja, Cristo está hoje no céu, vocês estejam também. Então, na verdade, os justos serão levados para o céu, ficarão lá 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, e depois, de acordo com Apocalipse 21, versos 1 e 2, a cidade santa desce aqui no nosso planeta e aí o planeta todo é renovado. A cidade santa descer aqui, né? O trono de Deus estará conosco para sempre e aí o nosso mundo, diríamos assim, será a capital do universo. Muito bem, então quer dizer que o paraíso vai ser aqui na terra, né, professor? Vai ser, existe lá no céu, mas depois a cidade santa será transferida aqui para a terra. Ok, muito bom. Professor, hoje tem um fato inédito aqui. Hoje quem vai responder a pergunta sou eu. Opa! Essa pergunta aqui quem vai responder sou eu. A questão é a seguinte, eu vou ler aqui o torpedinho que chegou pra gente. Então você tá na mira agora. Eu tô na mira aqui, veja só, vou ler a pergunta aqui. Amigo Tito, se o sábado é para ser guardado, por que a Novo Tempo passa horário político? Deixa eu explicar para vocês. O horário político não é um espaço comercial pago, é obrigação. Nós, como uma rede de televisão aberta, nós temos a obrigação de passar horário político. Não é cobrado nada. E isso não tem nada a ver com sábado. É uma exigência do governo e a gente não está vendendo nada. É apenas uma obrigação legal que nós temos que cumprir. Portanto, isso não tem nada a ver com o sábado, tá bom? Essa foi uma que coube eu falar aqui, viu, professor? Rapaz, você se saiu bem. Ó, no próximo programa você vem pra cá e eu vou pra aí. Não, não faz isso Foi não, muito boa a sua resposta. Aí a coisa, o programa vai fazer assim, vai cair tudo. Foi muito Mas, olha, boa a sua resposta. Obrigado pela sua participação. É importante a gente explicar esse assunto, porque muitas pessoas acham que, de repente, aqui a Novo Tempo vive comercialmente. E não é assim. Aqui nós não vivemos nada comercial, não é vendido nenhum espaço comercial. São todos os nossos amigos Anjos da Esperança e a Igreja Adventista é que patrocina toda a nossa programação, tá bom? Então, obrigado pela sua participação, continue mandando suas perguntas e ela vai estar na mira da verdade, mas só que com o professor Leandro Quadros. Esse tipo. Professor, a próxima pergunta, quem mandou foi a Michela Araújo, ela é de Goiânia, mandou pelo nosso blog. Obrigado pela sua participação, Michela. E a pergunta é a seguinte: hoje é comum igrejas realizarem a prática do exorcismo, mais conhecidos como cultos de libertação, onde pessoas incorporam com demônios que posteriormente são expulsos usando o nome de Jesus. Eu gostaria de saber se existe base bíblica para tais atos e qual a postura da Igreja Adventista sobre o assunto. Olha só o questionamento, professor. Como é que é essa questão dos cultos de libertação aí? E por que a igreja
adventista não manifesta esses atos de expulsar demônios e tudo mais. O porquê disso? Essa é uma questão muito importante pelo seguinte. As pessoas, têm muitas igrejas que infelizmente passam mais tempo falando no diabo do que falando em Deus. Então acontece uma outra coisa, muitas vezes o indivíduo, Michela, está bem, chega na igreja, aí manifesta-se um demônio nele, o pastor começa a entrevistar o demônio para tirar dinheiro dos outros, né? E aí o que acontece? O demônio sai. Olha, meus irmãos, nós temos que prestar atenção e ter cuidado com o tipo de religião que nós escolhemos. Agora, só um pouquinho, professor. Você não está acusando isso, não. Isso é o que a gente vê na televisão, é isso mesmo? Com certeza. Isso aí é algo aberto. O que acontece? As pessoas precisam perceber uma coisa. Há pastores que invocam o demônio no indivíduo para depois ter que expulsar o demônio de novo. Mas o que é isso, professor? Não tem cabimento. A pessoa vai na frente lá, tá bem, beleza. Aí o indivíduo coloca a mão, a pessoa começa a cair ou espuma pela boca, seja lá o que for, não é? E aí expulsa o demônio de novo. Não, nós não podemos fazer isso. Deus não trabalha assim. Né? Deus não precisa, o pastor de Deus não precisa entrevistar o diabo para convencer as pessoas a darem dinheiro para ele, entendeu? Não é assim que procede as coisas. Biblicamente existe a expulsão de demônios? É claro que existe. Só que tem um detalhe. Nem todos aqueles que expulsam demônios, na verdade, são enviados por Deus. E nós precisamos levar a sério Mateus 7, 21 a 23 para avaliarmos se certos cultos de libertação são realmente de libertação ou não. Tá? Então, Mateus 7, 21 a 23 diz assim, ó. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se em mim, vocês que praticam o mal. Então, tenhamos cuidado. Realmente, eu, infelizmente, já lidei uma vez com esse tipo de coisa, né? De ter que orar para expulsar o demônio de uma pessoa. Passei por isso uma vez ou duas. Agora, nós não podemos fazer disso a nossa rotina. Não podemos andar convidando o diabo para expulsá-lo. Pelo contrário, não é? Na igreja, a nossa ênfase tem que ser glorificar e honrar a Deus. Falar de Deus, falar do plano de salvação. E quando acontecer uma manifestação demoníaca que existe, infelizmente, aí nós vamos agir dentro dos padrões bíblicos. Agora, não façamos disso maneira para atrair pessoas ou para causar sensacionalismo, porque Mateus 7, 21 afirma que muitos, mesmo fazendo milagres, expulsando demônios, ficaram fora do reino dos céus, porque não tiveram um conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, professor. Eu queria agora aproveitar para os nossos telespectadores e internautas que acompanham o nosso programa aí, que daqui a pouquinho eu vou colocar a sua pergunta, que você que nos segue no Twitter. Se você ainda não está seguindo o programa Na Mira da Verdade no Twitter, o nosso Twitter é twitter.com/Na Mira da Verdade. Entra lá na página do Twitter e passe a seguir o programa Na Mira da Verdade e participe mandando as suas perguntas pelo Twitter e também assistindo a todas as quintas-feiras que nós fazemos uma transmissão especial para você que é do Twitter. Tem um programa que chama-se Tweetcasting, quando a gente abre lá o nosso aparelhinho, vocês vão nos assistir ao vivo e vai mandar a sua pergunta ali. Só você do Twitter é que vai poder nos assistir e ser respondida as suas perguntas. Toda quinta-feira, às 2 da tarde. Quinta-feira passada nós não fizemos, porque o professor Leandro estava viajando, mas essa quinta, às 2 da tarde, nós vamos estar ali ao vivo, preparando para você esse programa especial. O nosso Twitter é Na Mira da Verdade, tá bom? @Na Mira da Verdade. Participe, siga o nosso programa e você vai ter a chance de ter as suas perguntas também aqui na Mira da Verdade. Olha só, professor, uma questão que chegou aqui no Twitter, quem mandou foi o Jarson Araújo. É bem interessante, eu queria ver como é que você vai responder essa questão aqui. Ele diz o seguinte, Judas 9 é um texto da Assunção de Moisés. É um livro apócrifo, em que o seu espírito sobe para o céu.
Agora, por que dizemos que ele ressuscitou? Existe alguma controvérsia nesse texto apócrifo aí? Apócrifo, onde apresenta que Moisés subiu ao céu, teve a ascensão para o céu, e nós dizemos que ele ressuscitou? Como é que é isso daí? Olha que coisa interessante, realmente Judas, ali no capítulo 1, verso 9, ele é uma citação do livro apócrifo, o pseudepígrafo, Assunção de Moisés. É mesmo, professor? A Bíblia fala então de um livro apócrifo? Ela cita, por exemplo, ali em Judas 1, deixa eu ver se é 14, 15, só para eu confirmar. Tem uma outra citação aqui, ó. Olha aqui, ó, os versos 14 e 15 já se referem ao livro, ó. Verso 14, ao livro de 1 Enoque, que são livros, 1 Enoque e Assunção de Moisés, não são inspirados por Deus. Agora, por que tem duas citações aqui de livros não inspirados por Deus? Então, espera um pouquinho, eu nem entendi a pergunta dele. Quer dizer que o livro de Judas, que está na Bíblia, cita dois livros apócrifos? Isto mesmo, exatamente, a questão dele é essa. Né? Como que nós baseamos a ressurreição de Moisés se Judas citou um livro apócrifo? Dizendo da ascensão. Exatamente. Então, na verdade é o seguinte, queridos. É claro que ao Judas citar esses livros apócrifos não se tornaram inspirados. Porém, a citação, por ser verdadeira, ela está fazendo parte da Bíblia, que é um livro inspirado. Por exemplo, afinal de contas, então, ele ascendeu ao céu ou foi ressuscitado? As duas coisas. Ele foi ressuscitado para depois ascender, subir aos céus. E qual é a evidência que nós temos disso? Basta o nosso telespectador ou ouvinte da rádio ler Mateus capítulo 17, 1 a 3. Ali aparece para Jesus, para conversar com Cristo, para confortá-lo diante da morte iminente, Elias, que havia ido para o céu vivo, e depois aparece Moisés conversando com Cristo. E por que Moisés? Porque depois de morto ele foi ressuscitado e foi para o céu. Certo? Então, como Judas, o versículo 9 e os versos 14 e 15, mesmo sendo citações de livros apócrifos, são citações verdadeiras, o Espírito Santo atuou na mente de Judas para ele pegar citações que eram corretas teologicamente para poder ensinar o que queria ensinar. Então nós precisamos entender uma coisa importante, amigo telespectador e ouvinte. O Espírito Santo, quando inspira um profeta, ele também atua no profeta, para que o profeta possa selecionar bons materiais, para que esse profeta expresse melhor o que ele quer dizer. Vou dar um exemplo muito claro. Ellen White, por exemplo. No livro Grande Conflito, que Ellen White recebeu a inspiração de Deus para escrever aquele livro, Deus inspirou-a a encontrar citações de outros autores que ilustram, que expressam melhor a ideia espiritual que Deus quer transmitir. E isso acontece também no livro Desejado de Todas as Nações. Isso não é plágio, não é nada. Simplesmente é uma forma de Deus, de a pessoa utilizar pensamentos para expressar melhor ideias. E aqui, 2 Timóteo 3,16, diz assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, até mesmo as citações que Judas extraiu de livros apócrifos, por serem verdadeiras, elas fazem parte das Escrituras e por isso precisamos aceitar essas citações como inspiradas. Muito bem, professor. Os nossos internautas estão ligados aí, porque já chegou aqui um Twitter do Eric Urel Fernandes, que ele diz o seguinte: sobre João 3,13, como podemos explicar o arrebatamento de Elias, Enoque e Moisés? Olha só, João 3,13 diz o seguinte: ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Então, como é que Moisés, Enoque e Elias foram para o céu? E aí, como é que fica? Sabe, amigo Tito, que realmente esse texto, ele parece contradizer os restantes, não é? Por exemplo, nós mencionamos aqui Judas 1,9, Mateus 17, 1 a 3, afirmam que Moisés foi para o céu. Gênesis 5, 24, menciona que Enoque foi levado para o céu em vida. E 2 Reis, do capítulo 2, menciona Elias. Agora, como que Cristo fala que ninguém subiu até o céu, senão ele que de lá desceu? Nós temos que entender esse texto lendo o versículo 12,
e compreendendo que tipo de crença Cristo queria refutar aqui diante dos judeus. O versículo 12 de João 13 diz o seguinte: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, ou seja, para falar das coisas celestiais, não é? A não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, quando você lê o verso 12 com o verso 13, você percebe que em João 3,13, Jesus não está contrariando o restante da Bíblia, que afirma que Moisés, Enoque e Elias foram para o céu. Jesus simplesmente está dizendo que ninguém subiu ao céu para trazer as verdades celestiais, a não ser Ele, Jesus Cristo. Então, a Bíblia, quando a estudamos, levando em conta o seu contexto, tendo o discernimento e a ajuda do Espírito Santo, ela mesma se autoexplica. Ok, professor, muito bom. Bom, eu tenho ainda aqui perguntas para fazer sobre as pessoas que entram em contato com a gente pelo nosso blog, pelo SMS, pelo Twitter, e você pode participar. Portanto, mande aí nas suas perguntas, que nós temos alguns minutinhos. Mas antes eu queria mostrar os nossos amigos, professor, que vieram aqui assistir o programa ao vivo. Nós temos a presença de alguns amigos aqui, temos até gente de longe. O irmão Constantinos, ele veio da Inglaterra, estava passando pelo Brasil aqui e veio nos acompanhar aqui no programa Na Mira da Verdade. Vamos ver se nossos câmeras mostram ali o nosso irmão Constantino. Um abraço, irmão Constantino. Ele quer que mande um abraço lá para a esposa e a filhinha dele que estão lá na Inglaterra nos assistindo, a Alessandra e a Alexia, é isso? Um abraço para elas. Um abraço a eles. E temos também ali o Júnior e também o Tiago Camposini, que estão acompanhando o programa e que vieram nos prestigiar aqui. Obrigado pelo carinho de vocês e pela presença de vocês, viu, professor? Olha só, as perguntas não param de chegar e eu tenho uma interessante que eu estava lendo aqui, até comecei a dar risada. Mas é importante a gente colocar essas perguntas, porque são questionamentos que as pessoas têm. E olha só, professor, essa é boa. Se prepara aí, tá? É daquelas boas. Quem mandou foi o Marcelo Souza e ele diz o seguinte: Jesus disse, em minha casa há muitas moradas. Meu reino não é deste mundo. Isso não quer provar que Cristo foi um extraterrestre? Opa! Afinal, pelo raciocínio lógico, se ele é de fora da Terra, seria de outro planeta. E completando, se ele subiu de corpo e alma ao céu sem a ajuda de um aparelho ou espaçonave qualquer ou algo do tipo, ele teria morrido em virtude do ar rarefeito, pressão atmosférica e por aí vai. O que vocês poderiam dizer a esse respeito? Professor, quem garante que Jesus Cristo não foi um extraterrestre, uma vez que ele não era da Terra? Mas ele foi um extraterrestre mesmo, né? Ah, foi? Sim, porque Jesus, ele não era deste mundo, como o nosso telespectador bem falou. O que é um extraterrestre? É alguém que não era originalmente deste planeta. Agora, se ele pensar que Cristo era um extraterrestre, né, da mesma forma que aparece esses ETs por aí voando em disco voador, aí esse irmão tem que ler mais a Bíblia seriamente. Mas existe extraterrestre, professor? Não, não existe não. Como não? Mas tanta gente já viu. Já viu, mas tem um detalhe. Antes de eu entrar nessa questão, só explicar essa questão da subida de Cristo ao céu. Ali em Atos 1, 9 a 11, é dito que Cristo realmente subiu ao céu. Agora, não esqueça de uma coisa, meu amigo. Cristo, ele é divino humano. Então, isso é importante nós termos em mente. Então, Cristo sendo divino humano, é claro que ao ele subir ao céu de forma sobrenatural, isso em nada afetaria o seu aspecto físico, né? Tanto que você lê ali em João capítulo 1, versos 1 e 2, que Cristo é divino, né? E você lê também em Colossenses 2,9, que ele não era essencialmente em nada diferente de Deus Pai. Então, se Cristo fosse um mero humano, aí tudo bem. Ele ia sofrer as consequências da lei da gravidade, pressão atmosférica e tudo mais. Mas Cristo é divino humano. Ele é o criador das leis da física. Tá bom? Então, é outra coisa. Agora, em relação a extraterrestres, se você ler 2 Coríntios 11, 14 e 15, você vai entender o porquê que aparecem aí os supostos ETs, não é?
2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos de justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Esse texto fala que o diabo pode se fazer em anjo de luz e da mesma forma acontece com os mensageiros dele, até os demônios. Então, essas chamadas aparições extraterrestres, elas não têm nenhum embasamento bíblico. Por quê? Porque quando um ser, como um anjo, por exemplo, vinha ao planeta Terra para trazer uma mensagem a um ser humano, você percebe em Hebreus 1,14, por exemplo, que a mensagem era salvífica, era de salvação, era um teor espiritual, era um teor bíblico. Esses supostos ETs não aparecem com nada, com nenhum propósito bíblico, teológico, religioso em harmonia com a palavra de Deus. Então, se existem só dois poderes neste mundo, o bem e o mal, e se Deus se comunica com seus filhos de outra forma, e se o diabo se faz em anjo de luz, é claro que esses supostos extraterrestres, quando não são fraudes, são manifestações demoníacas. Nós não podemos ter nenhuma dúvida disso. Estamos, meu amigo, num conflito entre o bem e o mal. E tudo que o diabo puder fazer para desviar a sua atenção da Bíblia para coisas sem importância, ele vai fazer. E por isso você precisa manter o seu foco na palavra de Deus, porque aqui você encontra a Jesus Cristo, que é o caminho para a salvação. Ok, professor. E para a gente encerrar o nosso programa de hoje, tem uma pergunta que chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Sheilon César, ele é de Redenção no Pará. Ele diz o seguinte: Cristo, depois de haver assumido nossa humanidade, deixou de usar o atributo da onipresença? Como é que é essa questão? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele, que era Deus, que é Deus, no momento que ele estava na Terra, ele deixou de lado a sua onipresença, professor? Veja bem, amigo Sheilon, quando Jesus esteve aqui na Terra, no seu aspecto físico, divino humano, realmente ele não era aqui onipresente. Agora, quando Cristo voltou para o céu, nós não podemos dizer, como muitos dizem, que Cristo perdeu o seu atributo da onipresença. Não tem cabimento isso, porque se Cristo perde um dos seus atributos essenciais, ele se torna, consequentemente, um Deus inferior. E aí quebrou-se a doutrina da divindade, aí é politeísmo, um Deus mais poderoso do que o outro. Então, não é bíblica essa ideia. Enquanto esteve aqui, sim. Mas quando ele subiu ao céu, mesmo o Espírito Santo o representando, Cristo não deixou, Cristo voltou sim a ser onipresente. Você pode ler um texto que vai lhe ajudar nisso. É Mateus 18, versículo 20, onde Cristo afirma assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Cristo é sim onipresente, porque ele é divino humano. Se ele perdesse a onipresença, não seria mais divino como o Pai. E aí, Colossenses 2,9 estaria errado, porque Colossenses 2,9 afirma que Cristo habita em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade. E para ele ser plenamente divino, como fala Colossenses 2,9, ele tem sim que ser onipresente. Muito bem, professor. Com essa resposta bíblica, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Eu queria agradecer aí a sua participação. Chegaram centenas de perguntas aqui. Se a sua pergunta, porventura, não entrou na Mira da Verdade, não desista. Continue mandando a sua pergunta, que a qualquer momento ela vai estar na mira, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência. E, professor, a gente se encontra quinta-feira pelo Twitter e na terça-feira que vem aqui, nesse mesmo horário, às 9 da noite, é isso? Claro, meu amigo, com prazer, pela graça de Deus. Deus abençoe, Tito, a você. Muito obrigado, amigo telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, por você nos acompanhar. É muito honroso saber que Deus nos dá essa oportunidade de estudarmos a Bíblia com você. Um abraço carinhoso e nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a Bíblia, ela terá coragem de lhe responder. E aqui no nosso programa, a sua dúvida, o seu questionamento sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!